com alegria, com a graça de Deus, com os dons, com as luzes do Divino Espírito Santo e especialmente com as bênçãos do Menino Deus. Novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como a TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu agradeço a todas as pessoas que sempre estão em sintonia conosco. Já houve diversas pessoas que no diálogo disseram: Padre Pedro, eu tenho rezado pelo Senhor porque o Senhor tem me enriquecido na minha vida intelectual, mas na vida psíquica, psicológica e também na vida espiritual. Se eu faço esse programa e já há muitos anos, estou no programa aqui, TV Primer, uns 32 anos. E na Rádio Guarujá, 52 anos mais ou menos. Desde antigamente, quando era às 18 horas, o instante da prece. Há pessoas com seus 78, 80 anos que me dizem, outros com 65 anos ou mais ou menos, que me dizem: Padre Pedro, sabe que eu procurava não perder aquele programa seu, o Instante da Prece. E continua agora, mudamos, como há muitos anos atrás, mensagem de vida, otimismo e esperança. E alguns me perguntaram por que eu deixei aquele programa 18 horas. Simplesmente mudamos para de manhã. E porque também a própria rádio também achou melhor fazer de manhã. Eu sei de muitas pessoas que agora estão de férias, grande parte dos estudantes. Eu também tenho muitos sobrinhos aqui, sobrinhos netos aqui em Florianópolis, que estão já muitos deles de férias. A minha sobrinha, Ana Paula Keller, ela, muitos anos, já uns 25 anos, o colégio ali, colégio Jardim Anchieta, ela estudou no Catarinense, depois a universidade, enfim, fez outros cursos, mas com um bom professorado nesse seu colégio. Então, mas eu sei que muitos de manhã estão levando os filhos ou filhos de vizinhos para ter menos automóvel na estrada, para trancar menos o trânsito. Então, às vezes, o vizinho ia para o colégio com a filha ou com o filho, e não custa, é vizinho ali, de levar também, e vão fazendo um revezamento. Aliás, por falar em trânsito, não adianta reclamar. Outro dia eu fiquei, questão de 43 metros ali, perto da casa. Olha, fiquei meia hora. Quanta gente reclamando, quanta gente buzinando. E pior que esses motoristas deixam a esposa ou deixam os filhos nervosos. Não adianta. Nós temos que nos lembrar que todos têm direito a se locomover e de ter o seu automóvel. Mas há pessoas que não têm paciência. De fato, mas vou chegar atrasado. O jeito é sair mais cedo. Hoje, por exemplo, eu saí 15 para 20 minutos antes do que em outros dias. Então a gente deve se precaver um pouco. E também temos que nos preparar psicologicamente.
Outro dia, indo para Itajaí, meu sobrinho Paulo Augusto me levou, tal, eu dirijo, não tem problema. Com meus 90 anos, 91, dia 16 de janeiro, agradeço a Deus, a minha vida, a saúde. Sabe quantas cegonhas nós encontramos vindo para Florianópolis, BR-101? Numa hora e 10 minutos, mais ou menos 1h15, 14 cegonhas, cada uma com 8 ou 9 automóveis. São pessoas que também querem, têm possibilidade de adquirir o seu automóvel. Vai chegar, talvez o tempo em que um carro encoste no outro e ali ficamos parados. Não dá para ir para frente, porque tem carro na frente. Não dá para ir para trás, porque tem carro atrás. O Papa São João Paulo II já dizia naquela época, não adianta reclamar. Tome a palavra de Deus, a Bíblia, leia um trechinho, comece a meditar. Eu rezo aquele pedido que Nossa Senhora faz do terço. Eu sempre levo o terço comigo, às vezes 2 no carro também. Então, o terço, eu rezo o terço. Porque o que adianta reclamar? A pessoa fica nervosa, a pessoa fica agitada, a pessoa não trabalha bem, não estuda bem, a pessoa está se desgastando nos seus trilhões e trilhões e quatrilhões de neurônios que ficam ali pirilimpando lá dentro do cérebro. Uma pessoa que sai prejudicada, não adianta. Você, se quiser viver tranquilamente, vá lá para o interior, desculpe eu falar isso, mas todo mundo quer viver na cidade. Agora, no final de semana, então, o pessoal se mete para o interior, faz bem para respirar um pouco, para, enfim, cada um faz o que bem entende. Nunca a gente deveria esquecer que nós somos seres humanos. O que faz um ser humano? O que nos faz ser humanos é a composição corpo, ou seja, matéria, e espírito, alma. Se nesse momento você está aqui me ouvindo, concordando com a colocação que o Padre Pedro faz, ou discordando, porque Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o discernimento e, enfim, a imaginação, o raciocínio, porque nós temos uma alma espiritual. A nossa matéria vai um dia para o cemitério ou para o crematório. E agora, quantas pessoas, já falei aqui, quantas pessoas, infelizmente, são muito orgulhosas, cheias de si, não se lembram que a nossa vida é a brevidade. O que é a nossa vida em comparação da palavra de Deus? Deus está bem claro, Ele diz, para Deus 1 ano iguala 1000 anos. 1000 anos iguala 1 dia. Está bem claro. Então, às vezes a palavra de Deus, por exemplo, na missa diz, o tempo está próximo, o reino de Deus, o Cristo está próximo. Há religiões, há pastores que às vezes espalham folhetos, olha, preparem-se, porque o Cristo já vem e tal. Eles não sabem nada. Mesmo se o Papa dissesse, o Cristo está chegando, não, ele não sabe nada, a não ser que ele tivesse uma inspiração, que o Papa tivesse uma visão de eternidade, que ele recebesse uma mensagem da eternidade. Então, sim. Mas como ser humano, ninguém de nós já ouve quantas vezes que religiões diversas
falar, olha, Cristo, prepare-se. Uma coisa é certa. Cristo diz, eu virei um dia quando menos esperarem. Ainda ele faz uma comparação. Igual o ladrão. Quantas pessoas que saíram de casa, bem, nós vamos sair 1 hora apenas. E a pessoa não sabia que o ladrão estava ali de tocaia, espreitando, enquanto que a pessoa sai. Tempos atrás eu soube, eu achei interessante. Pessoas, sabe que hora que eles faziam o roubo? A auxiliar do lar, a cozinheira, a secretária, ali, ou seja, a cozinheira, saía de manhã para rapidamente ir na padaria e, em geral, não trancava a porta. Ia uma padaria para comprar um pão, tal, levava às vezes para pagar, fazer o pagamento, às vezes tem fila. E ela levava, às vezes pensava, eu vou 10 minutos, 15 minutos, mas levava meia hora. E quando chegava, o que aconteceu? O ladrão tinha entrado e a mulher, a madame, muitas vezes tinha ido para uma festa de noite e trouxe colar, e trouxe correntes, e trouxe broche, e trouxe não sei mais o que, e deixou ali na sala. E o ladrão captou, roubou no instante. Porque é um costume de muita gente sair. Bem, eu vou sair rapidamente. É nesse rápido que os ladrões aproveitam. Isso eu soube há muitos anos atrás e continua. Bem, mas então nós estamos chegando no findar de mais um ano. Você diz, meu Deus, como esse ano passou rápido. É para mostrar que a nossa vida é breve. Mesmo que a pessoa viva 90 anos, como é meu caso, já em janeiro de 16, 91 anos, mas felizes daqueles todos que sabem a razão da sua vida. E quantos não sabem? Nós sabemos que nós devemos viver a nossa vida, especialmente em 4 dimensões. A vida física, ou seja, biológica, a vida também social, nos voltando em favor dos nossos semelhantes, colaborando em favor dos necessitados, a vida psicológica, porque há muita gente que eu sou psicólogo e parapsicólogo, já falei aqui, mas e quantas pessoas que deixam-se dominar completamente pelo psíquico, pelo psicológico, e quando isso acontece, ficam doentes, entram numa maior ou menor depressão, e a vida espiritual, que é muito importante. A vida espiritual nós devemos procurar cultivar o nosso espírito, dar valor àquilo que é do espírito, às verdades eternas, saber cultivar o perdão, saber também viver a virtude da paciência, a virtude da fraternidade ou da caridade, e assim poderemos, a virtude da obediência, assim poderemos ir citando muitas virtudes. Isso é muito importante, né? E, por exemplo, a virtude da gratidão. Aliás, por falar nisso, há um grande intelectual, um grande filósofo, um grande pesquisador, viveu 2000 anos antes de Cristo. Portanto, 2200 anos atrás. E ele dizia, e deixou escrito, a virtude que mais era, por certo, é agradável a Deus, agradável a Jesus Cristo, é a virtude da gratidão, a virtude do reconhecimento, a virtude da ação de graças, saber ser
saber ser humilde e agradecer a Deus todas as graças, todas as bênçãos, agradecer também aos nossos antepassados. Muitas pessoas, às vezes, se esquecem de agradecer os avós, bisavós, de rezar por eles, de ser bom para com os pais, por exemplo. Isso é reconhecer que nós somos provenientes de uma descendência, de uma cadeia de pessoas que viveram antes de nós. E assim, atualmente, os pais que devem procurar viver também para os netos, bisnetos e tataranetos. E aqui nós temos muitos exemplos maravilhosos de pais que souberam dar boa educação, que deram bom exemplo, que dialogaram com seus filhos, avós igualmente maravilhosos. Há pais que às vezes só dão dinheiro, e isso deseduca. E aliás, você sabe quantos adolescentes obesos tem no Brasil? Nada mais, nada menos do que a metade dos adolescentes e jovens, ou mesmo crianças, são gorduchos. E os gorduchos não é bom para a saúde, mas os pais têm culpa, porque não dão muitos pais, não estou dizendo todos. Isso pela experiência, eu estive 19 anos como capelão, atendendo os doentes e tal, aqui nos hospitais. Mas a gente vê pais que vão jogando dinheiro para os filhos. Não resolve. O melhor de tudo é o pai, a mãe, dar o bom exemplo, como dão. Então vamos agora também pedir as luzes do Divino Espírito Santo, tão necessário. Quem é o Divino Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa oração eu gosto muito, já rezei aqui, acho que 1 ou 2 vezes. Mas com pessoas, inclusive, disseram, padre, como é bacana essa oração. E muitas igrejas, eu tenho colocado nas igrejas, principalmente na catedral, também na igreja ali de Coqueiro, Nossa Senhora do Carmo, e quantas pessoas que começaram a rezar essa oração, como outras orações também. E, aliás, essa oração é para os estudantes, essa oração é para as pessoas de negócios, para que o Espírito Santo os ilumine, para que as pessoas que vão fazer entrevistas para um novo emprego, para isso, para aquilo. Essa oração é para as pessoas estudarem, aprenderem melhor aquilo que a professora, os professores, seja no fundamental, seja no ensino médio, seja na universidade, seja mais tarde, após a universidade, os cursos de aperfeiçoamento, doutorado, ou mesmo o aperfeiçoado pós-doutorado. Veja só, acompanhe mentalmente, espiritualmente esta oração. Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Nós cristãos, nós católicos, somente adoramos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E adoramos a Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, na branca e santa hóstia consagrada, que nós católicos temos sempre na Santa Missa. Cristo Jesus se faz ali presente na Sagrada Eucaristia. E onde Cristo Jesus, quantas passagens na Bíblia Sagrada, onde ele mesmo afirma, isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança. Ele se deixou a si mesmo no alto da cruz, por nosso amor, e quis permanecer sempre conosco,
Se você abrir a Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo lá, 20 mais ou menos, o que é que Cristo diz? Eu estarei convosco até o final dos tempos, até o fim do mundo. Eu estarei convosco, mas continuemos aqui. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a nossa imaginação e memória. Iluminai-nos, ó Divino Espírito Santo. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do seu Evangelho. O Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia. Qual é essa boa notícia que Cristo trouxe para nós? É só você abrir São João capítulo 15, versículo 17. Antes dele ascender aos céus, retornar ao Pai, quando ele cumpriu a sua missão nesta terra, qual era a missão de Cristo Jesus? Era novamente abrir o céu que estava fechado por orgulho de nossos primeiros pais. E pela sua morte, uniu novamente a humanidade com a divindade e a divindade com a humanidade. Veja como continua: concedei-nos os dons da sabedoria, da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade, não a vontade assim, tal, mas a nossa vontade voltada para a vontade de Deus, fazer mais a vontade de Deus e sempre, conforme a vontade do Pai Eterno, não conforme a nossa vontade. Concedei-nos o dom da fortaleza, sermos fortes nas tentações, não ceder facilmente às tentações do demônio, do espírito do mal, do espírito das trevas. Enquanto que nós vivemos na amizade e na graça de Deus, nós vivemos felizes, nós vivemos sempre positivamente. Então também todo o nosso trabalho, sofrimento, tudo que nós passamos nessa terra tem valor de eternidade. Por quê? Porque estamos na graça de Deus. Então concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus, o santo amor de Deus. E terminando essa oração, espírito de vida. Por que de vida? É o espírito de eternidade que anima a nossa caminhada. Tanto é que as pessoas, vejam bem, tanto é que as pessoas que vivem na amizade com Deus, vivem a verdadeira vida, vivem sempre mais alegre, mais disposta, mais serena, mesmo diante do trânsito. Não ficam berrando, não ficam atrapalhando a vida, deixando os outros nervosos, né? Então, aqui a vós consagramos, então, o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina. A vida divina, a vida da graça, deve crescer cada vez mais dentro de nós. E não ficarmos numa vida passiva, numa vida indiferente, numa vida de tibieza. Não, nós devemos progredir sempre. E por isso, a coroa do Advento nos mostra claramente, nesse domingo agora, próximo, vai ser acesa qual vela? A quarta vela, a coroa do Advento. Sempre, aliás, tem pessoas que dizem: Padre Pedro, por que não coincide o ano litúrgico com o ano civil? O ano civil nós sabemos, dia 1º de janeiro, que é o Dia da Paz, Dia Mundial da Paz, que foi instituída, o Dia da Paz, pelo Papa São Pio VI, lá no ano 1956, para que as pessoas rezassem
paz, para termos paz onde? No nosso íntimo. Quantas pessoas que não conseguem estudar direito, não conseguem dormir direito, não conseguem viver tranquila dentro de casa, num verdadeiro diálogo, é só gritando e pá, não sei o quê. A pessoa vive numa angústia interior. Agora a pessoa que vive na paz com Deus, vive também na paz consigo mesmo. E ali então dialoga. Então o marido sabe compreender mais no verdadeiro diálogo com a esposa. Porque também tem esposas que são brabinhas. Tem esposas que são opiniosas. Oh, barbaridade, né? Ali os dois saberão se compreender mediante o diálogo. Traz a paz. Senão os filhos até ficam assustados. Não faz umas 2 semanas, onde hoje já mais adulto, ele dizia, meu Deus do céu, o pai, aquilo, né? Bravo. São pais rudes, são pais que não têm a paz dentro de si, claro. São pais vazios no seu interior. Então, aqui no caso, então fazei crescer em nós a vida divina, concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde Espírito Santo, iluminai-nos, com a vossa graça fortalecei-nos, Imaculado Esposo do Espírito Santo, rogai por nós. Então que cada um de nós procure lutar, se esforçar, também para crescer, assim como nós crescemos no nosso intelecto, devemos crescer também no nosso espírito, na vida de união com Deus, para chegarmos um dia na eternidade. Senão, São Pedro vai dizer, vem cá, o que você fez durante a sua vida? Eu tive a ocasião de atender milhares de pessoas nos hospitais. Quantas pessoas ali no hospital ficando sozinhas, muitas vezes, meditando sobre o passado da vida, dizem, Padre Pedro, agora eu reconheço. Eu não sei se São Pedro vai me aceitar na eternidade, porque eu fui sempre uma pessoa muito orgulhosa. Aliás, falar em orgulho, abre a primeira carta de São Pedro. O que está escrito lá? Capítulo 5, versículo 5. O que é que eu já disse aqui mais de uma vez? Deus rejeita, Deus não aceita o homem orgulhoso, o homem petulante, o homem cheio de si, o homem que pensa que sabe tudo, não sabe nada às vezes, né? O que está cheio de orgulho, né? Então nós devemos saber agradecer e vamos nos preparar nesses poucos dias que ainda sobram para o Santo Natal, para imitarmos a humildade, a simplicidade do menino Deus, nascendo simples, humilde. Ou Nossa Senhora está bem claro no capítulo 1 de São Lucas, capítulo 1, versículo 48, o que é que ela disse? Deus olhou para a humildade de sua serva e doravante todas as gerações me chamarão de feliz, me chamarão de bem-aventurado. Bem, vamos então adiante com ânimo. Nunca devemos desanimar na vida, porque o desânimo destrói-nos interiormente e psicologicamente, reduz a nossa caminhada por esta vida e toda pessoa pessimista fica bem mais cedo enferma e vai mais cedo dessa vida para a eternidade. Isso é comprovado pela psicologia, pela parapsicologia, pela psicanálise, pela psiquiatria e pela parapsicologia. Bem, vamos agora dar a bênção para todos e todas e aproveitemos também, estudantes, para ler algum bom livro, ler a palavra de Deus, vai aprender muita coisa na vida. Então, saúde, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E lembremos-nos também de rezar em favor de tantas pessoas enfermas. E a bênção da água, e aliás, o menino Deus, que eu falei, mas vejam, o menino Deus, nós também um dia fomos criança e procuramos sempre nos desenvolver
para receber sempre mais a graça de Deus. A bênção, então, sobre a água, a bênção de Deus sobre os enfermos, sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água e você vai ver o grande bem que fará para a sua vida.